Christian Tume, Gramado, boa noite, um abraço, a gente precisa se encontrar quando eu for aí. Vou colocar aqui uma pesquisa para vocês. Muito boa noite, olha só, eu coloquei uma pesquisa aí para vocês. Você acha que as lives perderam a graça? Tô fazendo essa live surpresa, tava aí organizando algumas coisas e aí surgiu essa pergunta. Eu lembro que tinha um tempo que a gente fazia lives. Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Cabo Verde, Juari, Spencer, Irene Alberico, boa noite. Célia Patrícia Barros. Erivalda diz que sim, perderam a graça. As lives perderam a graça. Simone diz, prefiro o YouTube. Lives nunca perdem a graça, diz a Virginia Julian. I'm in India, I'm from India, okay, I'm in the United States, but I'm not gonna speak in English tonight, so... Boa noite para vocês. Felipe Luiz, tudo certo com o áudio? Olha só, a minha pergunta é, você acha que as lives perderam a graça? Jeff Ribeirão Preto, boa noite, Clube dos 5%, na área. Sônia, boa noite. Acho que sim, diz trabalho no banco. Tudo depende do assunto. Eliane Catena. Não. Só assisto. Sempre aprendo mais com as lives. Flórida, Orlando, assisto todas as suas lives. De gente intelectual nunca perde, diz o Elias. Eu gosto, pois estou aqui no conforto da minha casa em pleno domingo. Quando o assunto não é interessante. Vamos falar então, o que são assuntos interessantes para vocês? 100% do clube, diz o Jeff Alves. Bom, os alunos do clube amam as aulas do clube e as lives. Mas o povo em geral, sinto por não ter conseguido ir te ver em Santa Rosa. Pois é, passou, né? Quando o tema é bom, vale a pena. Das suas lives eu gosto, tudo é ótimo, Clube de 5%. Essas lives são uma benção. Do que vocês querem falar? Às vezes cansativas, diz Aleca Melo. Morroco, pessoal do Morroco, não sei nem que língua se fala em Morroco. A Simone diz falar sobre consciência, mas não está mais na moda na visão alheia. As lives estão caindo de moda, não é, pessoal? Assunto mais importante, consciência, os ensinamentos de Jesus. Eu aprendo bastante com você. Dependência emocional, fala um pouco mais sobre Deus, para mim não perder a graça, porque estou praticando e gosto de comparar live e iluminação. É a primeira vez que vou assistir uma, vou tentar assistir até o fim, Salvador Bahia. Amor próprio, sobre traição. Podemos falar sobre corpo de dor. Tem que pôr pauta, diz o Edu Barbieri. Eu também acho. Claro que não. Sempre assisto, tudo interessante. As suas lives, está subconsciente. Vamos lá. O que sim, Marrocos é Marrocos, mas eu não sei que língua se fala em Marrocos. Como iniciar no autoconhecimento para quem está sofrendo na inconsciência? Eu acho que isso é um bom tema, tá? Vou fixar, troquei o comentário. Bom, pessoal, vou dar aqui um pouco a minha opinião sobre tudo isso, tá? Inclusive sobre lives. Falar sobre transcendência do ser, nos ensine como mudar o pensamento. O Felipe Luiz diz que em Marrocos se fala francês, então estou perdido, que eu não falo francês. Falar sobre empatia, respeito. Vamos lá então, pessoal. Vou colocar aqui um pouco alguns pontos da minha visão, tá? O que acontece? Autoconfiança, diz a Paula Cristo. Vamos falar sobre tudo um pouco. Uma das coisas importantes, Marco Aurélio Diniz, boa noite, tamo junto. Vamos lá então, autocuidado.
Uma das coisas que, que a gente tenta. Eu vou fechar aqui, senão eu gosto muito de ler os comentários de vocês, aí eu fico lendo os comentários. É uma coisa importante que eu sempre digo, uma das razões pelas quais eu estudava muito era, obviamente, que eu queria sair da situação em que eu estava. Então, o ponto número 1, pelo qual a gente estuda, pelo qual a gente faz faculdade, pelo qual a gente vai na escola, o ponto número 1 é porque a gente quer mudar a nossa realidade. O que seria mudar a realidade? Eu acredito muito que é da nossa essência evoluir, é da nossa essência crescer. E dentro do nosso crescimento, dentro da evolução, existem alguns parâmetros. A questão financeira, ela é um parâmetro. E a questão financeira, a questão do dinheiro, ela acaba movendo muitas coisas, tá? Preste bem atenção que isso é muito importante. O dinheiro, ganhar dinheiro na vida, é muito importante, é extremamente importante, mas não é a coisa mais importante. Mas muito do que a gente faz é porque a gente quer ganhar dinheiro. Um dos livros que muito me ajudou nessa busca são as 16 Leis do Sucesso. Então, o que acontece? Uma coisa que eu pergunto sempre para as pessoas, isso é uma coisa muito simples, mas poucas pessoas se dão conta, é o seguinte: onde está o dinheiro? Nós já vamos chegar à questão do ser, à questão da consciência. Mas nós precisamos começar pelo começo. Onde está o dinheiro que você quer e que você não tem? Essa é uma pergunta que, quando eu fiz essa pergunta pela primeira vez, ela mudou todo o rumo da minha vida. Por quê? Porque preste bem atenção, enquanto nós não conseguirmos resolver a situação financeira, enquanto nós não conseguirmos dinheiro, o dinheiro ele vai conduzir a nossa vida, a falta dele ou a necessidade dele. Pense sobre você, porque eu penso sobre mim, eu pensei sobre mim. Esse que é o problema de não ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, obrigatoriamente você vai ter que fazer coisas por dinheiro. Então, uma das grandes razões da inconsciência, já vou explicar o que é a inconsciência, é a nossa necessidade. O mundo ele foi construído, ele foi estruturado de tal forma para nos mantermos dentro de uma caixa, dentro de uma linha, sobre uma esteira, para que a gente consiga dinheiro. E dinheiro só o suficiente para sobreviver. Você pode olhar, por que eu estou falando de dinheiro? Porque o dinheiro é o começo de tudo. O dinheiro é o que conduz a vida. Se você olhar para a situação do Brasil, por exemplo, o quanto o dinheiro domina a política, o dinheiro domina muitas coisas. E ele também domina a sua vida, por mais que você torça o nariz para isso e você não acredite nisso. Então, onde está o dinheiro que você quer e que você não tem? Preste bem atenção. O dinheiro que você quer e que você não tem, ele está, já falei isso várias vezes, na conta bancária de uma outra pessoa. O dinheiro que você quer e que você não tem, ele está com uma outra pessoa. Ela está no banco, está no bolso, está na gaveta. Então, se você quer mais dinheiro do que você tem hoje,
você necessariamente precisa tirar esse dinheiro dessa pessoa. Essa que é a questão mais lógica sobre finanças. É a questão mais simples. Ninguém vai te dar dinheiro por nada. Exceto se você ganhar na loteria ou se você tiver um pai rico e você vai ganhar herança. Então, essa questão do dinheiro, ela é muito importante. Por quê? Porque se você quer mais dinheiro do que você tem hoje, esse dinheiro ele está com uma outra pessoa e você vai ter que tirar esse dinheiro da outra pessoa. E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai tirar dinheiro da outra pessoa? Você não pode fazer isso na força. Então, o que você precisa fazer? Você precisa encontrar alguma maneira de fazer com que essa pessoa queira dar esse dinheiro de livre e espontânea vontade para você. E como você vai fazer isso? Você necessariamente vai ter que criar um produto, um serviço, alguma coisa que seja do interesse da outra pessoa. Com isso, eu resumi toda a questão que as pessoas às vezes levam anos para entender sobre dinheiro, sobre finança. Então, uma pergunta que eu fiz e que você tem que se fazer, você precisa se fazer, é a seguinte: o que eu tenho para dar em troca do dinheiro que está com as outras pessoas? E é muito interessante como a maioria de nós vive 30, 40, 50 anos. Veja, 30 anos isso é muito tempo. 40 anos é muito tempo. 50 anos é muito tempo. E a maioria de nós vive 30, 40, 50 anos e a gente não se dá em conta de que nós precisamos desenvolver algo que nós possamos trocar por dinheiro. Você leva, em média, 5 a 7 anos para se tornar um expert na maioria das atividades. Você leva de 5 a 7 anos para se tornar um expert na maioria das atividades. Algumas um pouco menos, algumas um pouco mais. Então, a minha pergunta, o tema sugerido aí pela Simone foi como iniciar no autoconhecimento para quem está sofrendo na inconsciência. Então, uma das primeiras coisas que você precisa entender é que você vai precisar de dinheiro na sua vida. E que para ter dinheiro você precisa ter algo para trocar por dinheiro. É ali que começa o desenvolvimento pessoal. É por isso que você vai na escola. É por isso que você é alfabetizado. É por isso que você faz a maioria das coisas. Então, esse é o primeiro ponto. Por isso que eu sempre digo... Boa noite, pessoal. Por isso que eu sempre digo o seguinte, isso é importante. O trabalho que a maioria de nós odeia, o trabalho que a maioria de nós quer abrir mão, a maioria de nós não quer, se não precisasse, não gostaria de trabalhar. O nosso trabalho, ele é o pilar central da nossa vida. Então, por onde você começa o autodesenvolvimento? O que você se foca primeiro? A primeira coisa que você precisa se preocupar é com o seu sustento. Você precisa de sustento. Você precisa de dinheiro. Você sabe os perrengues que a gente passa quando não tem dinheiro. Então, como é que você vai ter dinheiro? Não existe lei da atração que vai atrair dinheiro para você. Não existe mistério, dinheiro não é energia, dinheiro não é nada. Se você tem alguma coisa para trocar por dinheiro, você não precisa da lei da atração. É lógico que se você usar o pensamento para visualizar coisas e tudo mais, isso é importante não por causa da visualização,
mas é porque a visualização, ela vai te levar à execução. Quando você vê uma coisa muito claramente, quando você tem um desejo muito claro, o que acontece? Você vai começar a se movimentar no sentido de transformar essa visão numa realidade. Mas não é que a visão vai trazer as coisas até você. É lógico que a visão, ela vai começar a movimentar todo um campo de energia. Você é um campo de energia no sentido dessa realização. Então, o desenvolvimento pessoal, ele começa por isso. O que eu tenho para trocar por dinheiro? E se eu não tenho nada, eu preciso me desenvolver, eu preciso desenvolver algo, ou eu preciso me conformar que eu não vou ter dinheiro, porque o dinheiro, ele não está flutuando no espaço. Então, o que acontece? O que você vai trocar por dinheiro? Aquilo que você vai criar através do seu trabalho. Então, o primeiro ponto é o que eu quero, o que eu vou fazer para trocar por dinheiro, o que eu vou desenvolver, o que eu tenho. Então, a segunda coisa é você precisa mudar a sua percepção de trabalho. Por quê? Porque o trabalho, ele, em hipótese alguma, ele pode ser uma coisa indesejada. Se você não gosta do trabalho que você tem, que você faz, isso está errado. Por quê? Porque aquilo que você tem para trocar por dinheiro é uma coisa que nem você não gosta. Então, o que acontece? O segundo ponto é você entender que o trabalho, inevitavelmente, vai ser o pilar central da sua vida. Não é a coisa mais importante, não é a coisa menos importante. O trabalho é o pilar central da sua vida. E o que isso significa? Ele sustenta todo o resto. Não é uma questão de hierarquia, isso é mais importante, aquilo é mais importante. Por exemplo, a saúde. Cara, se você tem um trabalho que você não gosta, o simples fato de você não gostar, de você ter que fazer uma coisa que você não sente prazer, que você não gosta, já cria problema de saúde. Por quê? Porque você vai criar uma energia negativa diária, cotidiana. Mas não é só isso. Se você não gosta do seu trabalho, você vive estressado. O estresse é um problema. Segunda coisa, preste atenção, segunda coisa. Você não vai ter um lugar bom para descansar. Talvez você não vai ter ar-condicionado dentro do seu quarto. Talvez o seu colchão não vai ser bom. Talvez vai ter muito barulho onde você mora. Então, a saúde, inevitavelmente, depende do seu trabalho. Ah, mas se eu não tiver saúde, eu não posso trabalhar. Não são essas questões. É lógico que a saúde, ela é importante. Mas o pilar central, você não vai estar doente a vida inteira. Mas você vai ter que trabalhar a vida inteira. Às vezes tem pessoas que são doentes a vida inteira, mas isso é muito raro. Mas trabalhar, você vai ter que trabalhar a vida inteira. Então, a saúde, ela depende do trabalho em grande parte. Ah, mas Deus é mais importante. Claro que Deus é importante, mas você lembra da escritura que diz: a fé sem obras é morta. E onde é que você pratica a sua fé? Através do seu trabalho. O trabalho é servir. Se você não... Você vai trabalhar 8 horas por dia e você vai estar servindo outras pessoas. E se você não gosta do que você faz, você vai ficar todo esse tempo mal-humorado, atendendo mal as pessoas, e isso é muito comum. Aí você vai dizer: não, mas a minha família é mais importante. Eu já falei, não é uma questão de nível de importância. O trabalho, ele é o pilar central através do qual giram as outras coisas. Se você não tem um trabalho que remunera bem,
você vai muitas vezes estar estressado porque você não tem o dinheiro para dar para a família o que você gostaria. Talvez você passa por muito estresse no trabalho, você chega em casa cansado. Então, o que acontece? Não importa o que você olhar, o trabalho, ele é o pilar central da sua vida. Então, você tem que dar muita importância para o trabalho. E aí vem essa questão de você escolher bem o seu trabalho. O que você verdadeiramente quer fazer para o resto da sua vida? Porque é disso também que vai vir o dinheiro, que vai vir a renda. Então, nós temos duas coisas importantes aqui. O que você tem para trocar por dinheiro? Qual é a sua relação com o seu trabalho? Estou trabalhando aqui os pontos sugeridos, tá? É sobre como iniciar no autoconhecimento para quem está sofrendo na inconsciência. Então, nós temos esses dois pontos que são importantes. E aí você tem que refletir, tá, mas o meu trabalho, é isso que eu quero fazer a vida inteira? É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida? E aí vem essa questão. As pessoas, a gente quer ter uma vida boa. Nós queremos ter uma vida boa. Todo mundo quer ter uma vida boa. E o que é uma vida boa? A gente fala muito em sucesso. As pessoas querem sucesso. Lógico, o que é ter sucesso? Sucesso, na verdade, é você realizar aquilo que você quer. Você tem uma meta, você alcança a meta, você tem sucesso. Quando você não alcança a meta, você diz, eu não alcancei o sucesso que eu queria. Então, vamos olhar para essa questão do sucesso. O que é o sucesso? Da onde que vem o sucesso? Se você olhar para o sucesso. O William Pereira diz, eu não tenho nada para trocar por dinheiro e não gosto do meu trabalho. Eu preciso desenvolver algo para trocar por dinheiro. Essa é a linha de pensar. Tá vendo aqui embaixo como iniciar no autoconhecimento? É essa busca que você precisa começar a fazer. E essa busca, para mim, começou com reflexões como essas. Aí vem, por exemplo, ali o Crypto Lover Brasil. E quando estou num trabalho que não gosto, temporário, somente em troca de dinheiro, isso é interessante o que o cripto fala. Muitas vezes você usa um trabalho que você não gosta como trampolim para se sustentar enquanto você vai criando, vai se especializando, desenvolvendo uma expertise. Eu fiz isso. Eu tive tempo na minha vida que para custear a minha vida, para me sustentar, eu entregava pizza. Mas eu não tinha entregar pizza como uma profissão. Era algo que eu fazia temporariamente para me sustentar, enquanto que eu preparava algo muito maior. Isso é muito comum, isso é muito normal, isso é inteligente. Então, o que acontece? Muitas vezes você precisa fazer isso. Mas é importante você entender, por exemplo, que você tem que começar, e isso você não precisa fazer com ansiedade. Você não precisa fazer isso com preocupação. Você não precisa, entrar num desespero. Você tem que planejar isso friamente, como uma pessoa de negócios. Uma coisa que você precisa entender é o seguinte, o que é o sucesso? O sucesso, você pode ter sucesso no trabalho, você pode ter sucesso nas finanças, você pode ter sucesso na educação dos filhos, você pode ter sucesso no cuidado do corpo, você pode ter sucesso no relacionamento, você pode ter inúmeros sucessos. Mas todo sucesso, ele sempre vem da mesma coisa. Então, observe aqui, todo sucesso, ele vem da mesma coisa. Todo sucesso, ele é igual, diretamente proporcional
a isso aqui, tá? Então não se desespere se você não tem sucesso financeiro. Não se desespere, não se culpe se você não tem sucesso no relacionamento. Se você não tem sucesso no trabalho. Se você não tem sucesso no seu casamento. Não se desespere. Por quê? Porque todos nós, em algum momento, vamos fracassar em uma ou duas dessas áreas. O importante é você entender como sair desse tropeço, como sair desse fracasso. Isso que é importante. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos entender o que é o sucesso. O sucesso é igual ao PP, não é um partido político. PP significa poder pessoal. Então, isso é muito importante você entender. O sucesso que você tem, ele sempre é diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal. O que é poder pessoal? Poder pessoal é a sua capacidade para agir em determinada situação. Então, por exemplo, se o sucesso é igual ao poder pessoal, eu já vou explicar isso um pouco melhor. Se o sucesso é igual ao poder pessoal, o sucesso no trabalho, o sucesso que você vai ter no trabalho, ele vai ser diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal no trabalho. O sucesso que você vai ter no relacionamento, ele vai ser diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal em relacionamentos. O sucesso que você tem em finanças, ele vai ser diretamente proporcional ao poder pessoal que você tem em finanças. O sucesso que você vai ter na educação dos seus filhos é diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal. Então, o que acontece? Preste bem atenção. Nós chegamos a uma conclusão aqui que o sucesso é diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal. Então, se você quer mais sucesso numa área, eu preciso ter mais sucesso no meu trabalho, eu preciso ter mais sucesso nas finanças, eu preciso ter mais sucesso no meu casamento, nos meus relacionamentos, na educação dos meus filhos. Se você quer aumentar o seu sucesso em qualquer área, você precisa se focar em aumentar o seu nível de poder pessoal nessa área. Simples assim. Então não é que você é incapaz, não é que você é muito burro, não é porque você nasceu assim, assado. É porque se você tem falhas, pontos frágeis, pontos falhos em alguma dessas áreas, falta um nível de poder pessoal. Você tem problema de finança? Eu tinha problema de finança, eu sempre gastava mais do que eu recebia. Por quê? Porque me faltava poder pessoal, entender como agir com finanças. Então, um terceiro ponto aqui é entender que não tem nada de errado com você. Não tem. Você não é deficiente em nenhum aspecto. Você não tem nada. A única coisa que te falta é desenvolver poder pessoal para fazer o que você quer fazer. Se você quer se tornar um pianista, não adianta você ficar sentado diante do piano e reclamando, eu não sei tocar, eu sou imprestável mesmo, eu nunca aprendo. Não, você tem que desenvolver o poder pessoal para tocar piano. Quando você desenvolver o poder pessoal, você vai aprender. Aí a pergunta seguinte é essa. Ok, eu entendi. Sucesso é diretamente proporcional ao poder pessoal. Mas o que é o poder pessoal? Ok, vamos lá então. Vamos para o próximo passo. Poder pessoal é a soma, preste atenção nessa palavra, a soma entre a sua aptidão e a sua atitude. Então, se você quer aumentar o sucesso numa área, você precisa aumentar o seu poder pessoal nessa área. Eu quero aumentar o meu sucesso no meu trabalho. Você precisa aumentar o seu poder pessoal no trabalho.
Mas o que é o poder pessoal? Ah, é a soma da aptidão e da atitude. Agora eu sei. Mas o que é a aptidão e o que é a atitude? Você só precisa focar para ter sucesso em qualquer área da vida. Você só precisa focar nessas duas coisas. Presta atenção, Rafael. Já vou explicar o que é o poder pessoal. O poder pessoal é a soma da sua aptidão e da sua atitude. E o que é a aptidão? A aptidão é aquilo que você é apto a fazer. Todos nós somos aptos a fazer alguma coisa numa certa medida. Então pense na sua profissão. Lembre-se, o trabalho é o pilar central da sua vida. O que você verdadeiramente é apto a fazer? Quanto isso vale? Porque isso também é importante. Ah, eu sou apto a jogar 3 bolinhas o tempo todo e nenhuma cai. Quanto isso vale? Ah, eu sou apto a consertar um pneu furado. Quanto isso vale? Porque às vezes a aptidão não vale muito. Por quê? Porque qualquer pessoa pode aprender isso. Você está entendendo? Ah, eu sei cozinhar arroz com feijão, mas o quão apto você é para fazer um arroz com feijão? Porque você pode ser aquele cara que faz um arroz com feijão meia boca, mas você também pode fazer um arroz com feijão gourmet, que as pessoas pagam uma fortuna por isso. Você está entendendo? Então, a pergunta é a seguinte: o que você é apto a fazer? Uau! Uau! Quando eu me perguntei isso, foi um choque. Uau! Por quê? Porque eu percebi que eu não era apto a fazer muita coisa. Mas eu queria ter dinheiro. E se você não é apto a fazer nada, o que você vai trocar por dinheiro? É duro, mas é a realidade. Só que o que acontece? Se você entender isso que eu estou explicando aqui, você pode estruturar rapidamente algo em que você vai se tornar apto. Porque todos nós já somos mais ou menos em alguma coisa. Então, ok. Aí você agora entendeu o que é aptidão. Depois eu vou explicar como você encontra a aptidão que você quer desenvolver. Mas a princípio eu quero que você entenda o que é a aptidão. É aquilo que você é apto a fazer. Mas lembre que o poder pessoal é a soma da aptidão e da atitude. Por quê? Porque você pode ser muito apto, você pode ser muito bom numa coisa, mas você pode ter uma atitude muito ruim. E isso vai atrapalhar a sua aptidão. O que é a atitude? A atitude, ela nasce do seu modo de pensar. Você tem um modo de pensar. E esse modo de pensar, ele determina como você escolhe, como você age. Todos nós conhecemos, vamos usar um exemplo do futebol, por exemplo. Tem jogador que tem enorme aptidão. O que é aptidão? Nós já vamos falar. A aptidão, ela vem muito também do nosso talento. Vou explicar isso daqui a pouco. Mas então o que acontece? O jogador de futebol, muitas vezes, ele é muito apto. Ele é muito talentoso, mas a atitude dele é brigão, não quer treinar, acha que é melhor do que todo mundo. Então vamos supor que a sua aptidão seja 10 e a sua atitude 5, então o seu poder pessoal vai ser 15. Se uma outra pessoa tem uma atitude de 7, uma aptidão de 7,5 e tem uma atitude de 7,5, não importa você ser muito apto, a outra pessoa tem o mesmo poder pessoal que você. Então, entendendo que sucesso é igual a poder pessoal, se você quer aumentar o seu sucesso, você tem que aumentar o seu poder pessoal. Em que área? Em qualquer área da sua vida. Quer melhorar o sucesso no casamento? Melhore sua aptidão e sua atitude. Aptidão significa
você saber se relacionar com o seu cônjuge. E a atitude é o seu modo de pensar. Você lapidar o seu modo de pensar em qualquer área significa isso. Então, uma vez que nós entendemos isso, vamos passar isso a limpo, tá? Então, o sucesso que você vai ter em qualquer área da vida é diretamente proporcional ao seu nível de poder pessoal. O que é o poder pessoal? É a soma da sua aptidão mais a sua atitude. Então não tem muitas coisas que você precisa trabalhar na sua vida. Colocando isso dessa forma, lógico que isso não é 100%, não é... sempre tem algumas nuances, mas você colocando isso de uma maneira clara, veja bem, aqui está embaixo, se você olhar aqui embaixo, como iniciar no autoconhecimento para quem está sofrendo na inconsciência. Então nós começamos a desenhar esse passo a passo para você saber por onde começar. Agora, ok, eu não tenho nenhuma aptidão, eu não sei nada, eu não sou apto a fazer e o que eu faço, o meu trabalho, eu não gosto, então eu preciso desenvolver uma aptidão do zero. Ninguém nunca começa do zero, tá? Quem nasce do zero não é nenhum bebezinho. O bebezinho já nasce com algumas características. Então você nunca vai começar do zero, tá? Mas o que acontece? Existe uma coisa que todos nós temos, tá? O que é essa coisa? Você tem. Essa coisa, ela começa com T. Ela é um talento. Você tem talento. Todos nós temos talento. E você tem um talento. Ah, mas eu não sei qual é. Tudo bem. Esse é o passo número 2. O passo número 1 é que você tem um talento. Então você tem um talento. Se você quer desenvolver uma aptidão, ou seja, se você quer aprender a fazer alguma coisa, o ideal é que você faça isso sobre a área do seu talento. Ah, mas eu não sei qual é meu talento. Isso não é o problema agora. Depois nós vamos resolver isso. A primeira coisa que você precisa saber é que se você desenvolver uma aptidão, é importante que ela seja sobre o seu talento. O que é o talento? O talento, ele não é ser bom em algo. Quando a gente fala em talento, a pessoa logo diz, ah, mas eu não tenho talento para nada. Preste atenção. O talento, ele é uma predisposição. Você precisa, para se tornar bom, você precisa desenvolver o talento. Por isso que você acha que você não tem nenhum talento. Por quê? Porque eu não sou bom em nada. Mas você não é bom em nada porque você ainda não desenvolveu o seu talento. Então, talento não é ser bom em alguma coisa. O talento, ele tem vantagens, e eu vou te explicar quais são as vantagens. Por que você deveria desenvolver a sua aptidão sobre a área do seu talento? Pelos seguintes motivos. Pense comigo. O talento, vou desenhar 3 círculos aqui. Você já deveria estar desenhando esses 3 círculos no seu caderno, no seu papel. Você precisa se tornar bom em algo. O talento, ele é uma predisposição. O que significa isso? O talento natural, ele tem 3 características. A primeira coisa de um talento é o seguinte: você tem uma facilidade maior para aprender isso do que outras pessoas. Então, a área do seu talento é aquilo que você tem uma facilidade maior de aprender do que outras pessoas. Outra característica do talento: você tem uma facilidade maior para aprender isso do que outras coisas.
Agora você já tem 2 indícios sobre o talento. Por que eu chamo de talento natural? Tá? Isso aqui tudo eu escrevi nesse livro aqui, ó, tá? Está no Óbvio que Ignoramos, esse livro aqui, esse livro aqui, esse é o box do Clube de 5%. Por que cargas d'água o talento é tão importante? Porque você tem uma facilidade de aprender. E se você quer desenvolver uma aptidão, quanto maior a facilidade de aprender, mais rápido você vai aprender. Então, primeira bolinha aqui, o primeiro círculo, vamos colocar um C. C de capacidade. A sua capacidade de aprender coisas na área do seu talento é muito maior do que em outras áreas. Então, por exemplo, se você tem talento para a música, mas você não tem nenhum talento para o futebol, por que cargas d'água você iria querer se tornar um jogador de futebol? A sua facilidade para aprender está na área da música. Então, esse é o primeiro ponto. O talento, ele te dá uma capacidade maior de aprender as coisas. Segundo, pense numa outra coisa que se chama curiosidade. Você é uma pessoa curiosa? Para tudo? Não. Nós temos curiosidade para algumas coisas e nós não temos curiosidade para outras coisas. E a nossa curiosidade, ela geralmente está na nossa área do talento, que são as coisas que nós gostamos. E aí tem mais um detalhe. Nós gostamos daquilo que nós aprendemos com facilidade. E nós não gostamos daquilo que nós temos dificuldade de aprender. Pensa no seu tempo de escola. No seu tempo de escola, você fazia o quê? Você ia bem em algumas disciplinas e ia pior em outras. Nas que você ia pior, é porque você não tinha curiosidade. E você também não gostava de estudar. Aquelas que você ia melhor é porque você tinha curiosidade. E é porque você gostava de estudar. E foi ali que a escola começou a ferrar com a tua cabeça. Por quê? Porque te colocaram para estudar aquilo que você não gosta. Aquilo que você tem dificuldade para entender. E com isso, aquilo que você tem facilidade, você deixou de lado. Aí chegou um momento que você disse, eu não sei, eu não sou bom em nada. Mas você era bom em alguma coisa. Então, o que acontece? Primeira qualidade da área do talento. Eu chamo isso de ponto forte. Todos nós temos pontos fortes e nós temos pontos fracos. Você nunca vai alcançar sucesso na vida reforçando os teus pontos fracos. Você vai ter sucesso administrando os pontos fracos para que eles não se tornem um problema no desenvolvimento dos seus pontos fortes. É isso que você tem que fazer. Então, o talento, ele tem uma facilidade maior para aprender, uma capacidade maior, você tem uma curiosidade natural e, por último, vamos chamar isso de outro C, são 3 C. Você consegue fazer isso de forma consistente. O que significa? Você pode passar fazendo isso o dia inteiro sem se cansar. Você entendeu isso? Então, o talento, você cuidar o talento é importante por causa dessas 3 características. Primeiro, você tem uma facilidade maior, uma facilidade muito maior de aprender isso. Se você tem uma facilidade maior para aprender, você aprende mais rápido. Se você tem uma curiosidade natural, entrou aqui o Jean Reis, eu sempre vejo, acompanho no Instagram, eu sempre vejo ele fazendo só as 3, 4 coisas. A gente tem curiosidade por isso, isso nos move de forma natural. Lembra que eu falei que o trabalho, ele precisa ser algo prazeroso.
O trabalho não pode ser um ganha-pão. O trabalho não pode ser um castigo, uma punição. O trabalho é uma graça, uma dádiva, mas você tem que ter esse tato, essa sensibilidade para escolher o trabalho certo. Eu estou trabalhando aqui domingo à noite, isso é trabalho para mim, mas eu estou me divertindo em ensinar isso para vocês. Então isso é muito importante você entender que se você não gosta de trabalhar, é porque você não estruturou o trabalho sobre o seu ponto forte, sobre a área certa, e não tem problema. Você não sabia isso antes, então não se puna, não se castigue, não fique se xingando, entendeu? Você pode olhar para isso e começar a flertar com isso. Eu gosto muito da palavra flerte, porque o que é um flerte? Flerte não é uma obrigatoriedade. As pessoas elas colocam muito peso nas costas, jogam muita culpa para você. Parece que tudo é obrigação. Não, a vida é para ser leve, a vida é para ser espontânea, a vida é para ser natural e você pode fazer isso ser assim. Até as coisas difíceis. Então, nós estamos falando aqui de você escolher a sua aptidão. Então, se tornar apto em alguma coisa, é importante você levar em conta esse dom divino, que é o seu ponto forte, que é o seu talento. E como você sabe, dá uma olhada. O que você tem uma facilidade maior para aprender? 2, dá uma olhada onde está a sua curiosidade natural. 3, o que você consegue fazer horas a fio sem se cansar? Porque tu imagina se tu tiver um trabalho, ou se você escolher uma aptidão, onde você tem facilidade para aprender, você tem uma curiosidade natural, e você tem constância. Você pode fazer isso por 10 horas e você não se cansa, porque você gosta de fazer isso. Uau! Agora sim! Agora nós estamos falando de algo interessante. E aí, essa aptidão, ela vai fazer o quê? A aptidão, ela vai te dar aquilo que você pode trocar por dinheiro. Agora, se você trabalhar só pelo dinheiro, você também pode fazer isso. A maioria das pessoas ignora tudo isso. E o que ela faz? Ela olha o que pode me dar dinheiro. E ela vai atrás disso. O único problema de você ignorar tudo isso e ir atrás do dinheiro são 2. Primeiro, vai ser muito difícil tu ganhar dinheiro se tu ignorar tudo isso. Ponto 2, mesmo que tu ganhe dinheiro, se o que você faz, a única coisa que você tira do trabalho é o dinheiro, não importa quanto dinheiro você ganha, você ainda vai ser mal remunerado. Porque a coisa boa da vida não é só o dinheiro. Claro que o dinheiro, falei no início, o dinheiro é extremamente importante. Mas o dinheiro ele tem que ser uma consequência. O dinheiro ele vai vir quando tudo se encaixar, quando você fluir com naturalidade pela vida. Aí o dinheiro é uma consequência. O dinheiro ele tem que nascer do nosso trabalho como as frutas nascem da árvore, de forma natural. Então o que eu disse? Eu disse o seguinte: não importa quanto dinheiro você ganha do teu trabalho. Se a única coisa que você ganha do teu trabalho é dinheiro, você pode ganhar quanto você quiser, você ainda vai ser mal remunerado, porque você não vai ter prazer, você não vai ter alegria, você não vai ter essa naturalidade, você não vai ter paz de espírito, você não vai ter tantas coisas, entendeu? Então, o que nós estamos vendo, tá? Para quem está chegando agora, nós estamos trabalhando essa pergunta, como iniciar no autoconhecimento para quem está sofrendo na inconsciência. Vamos lá.
Beto Careiro Word, um abraço. O que nós estamos falando? Sucesso na vida, em qualquer área, é igual ao seu poder pessoal. Então, se você quer aumentar o sucesso em qualquer área, você tem que aumentar o poder pessoal nessa área. O que é o poder pessoal? É a soma da aptidão e da sua atitude. Ainda não falamos da atitude, vamos falar da aptidão. Agora, vamos supor que você... Vamos ver se tem página em branco aqui ainda. Vamos supor que você... Vamos supor que você, então, seguiu esses 3 círculos e agora você descobriu o que você quer se tornar apto. Então, agora você descobriu, através dos 3 Cs, capacidade, curiosidade e constância, você descobriu, eu quero desenvolver isso, quero me tornar apto nisso. Como é que eu me torno apto nisso? Como eu quero me tornar apto em alguma coisa? Vamos supor, você é um advogado. Eu sou advogado, eu quero me tornar mais apto na minha carreira. Você é médico, você é dentista, você... sei lá o que você é. Como é que você se torna mais apto? É muito simples. Você considera 3 coisas, tá? 1, 2, 3. Uma vez que você escolheu uma profissão, vamos pegar essa profissão de advogado. Você diz, eu quero ser advogado. O que eu preciso fazer para me tornar um bom advogado? Você precisa se focar em 3 coisas. Então, você quer ser um bom advogado. A primeira coisa, você precisa buscar conhecimento especializado. O que é conhecimento especializado? Você precisa conhecer leis. Você precisa dominar leis, todas as leis. Quanto mais você conhecer leis, isso é conhecimento especializado, melhor você vai ser. Segundo ponto, você precisa aprender técnicas. O que são técnicas? Qual a diferença de técnica e de conhecimento? Conhecimento é aprender leis. Técnica, você vai ter que aprender técnica para montar um processo. Você tem que aprender técnica para elaborar uma defesa. Você tem que aprender técnica para elaborar uma acusação. Você tem que ter técnica de argumentação. Você tem que ter técnica para falar em público. Você tem que ter técnica de negociação. Isso é diferente de conhecimento. Você está entendendo? Você pode ter muito conhecimento, mas se você não tiver as técnicas adequadas, você não vai saber como usar esse conhecimento. E a terceira coisa que você precisa fazer, você precisa ter prática. Você precisa praticar. Então são só, lógico, eu digo só porque isso é o básico, é o principal. Lógico que vai ter outras pequenas coisas. Você pode ter dinheiro para criar um bom escritório, um espaço físico, network e tudo mais. Mas isso tudo é complementar. A primeira coisa que você precisa ter é conhecimento. Então você tem que estudar as leis. Você precisa ter técnica, você precisa aprender técnicas. Você precisa buscar uma forma de saber como usar o seu conhecimento. E por último, não importa a sua técnica, seu conhecimento, você precisa ter prática. Praticar. E a prática, ela não pode ser uma coisa repetitiva. Muitas pessoas dizem o seguinte, mas eu tenho 100 anos... Não, 100 anos não. Eu tinha um colega... Uma vez eu tinha um programa de rádio e eu tinha um patrocinador no programa de rádio. E esse patrocinador, ele dizia, eu tenho... No comercial que ele me dava o texto, ele dizia, eu tenho 20 anos de prática. Só que ele era um profissional meia boca. Eu dizia, mas nunca que ele tem 20 anos de prática. E um dia eu estava meditando sobre isso, refletindo. Aí eu cheguei à conclusão, eu disse, não, ele só tem 1 ano de prática. Repetido 20 vezes, 20 anos. Então a prática, ela é uma sequência que você organiza, que você estrutura. E aí, basicamente, para começar, iniciar no autoconhecimento, para quem está sofrendo na inconsciência,
você precisa entender esses pontos específicos. Eles são como âncoras, como ganchos, onde você pendura, você organiza as coisas em torno disso. Então, por isso que eu digo, aprender é importante. E você está aprendendo num domingo à noite em casa, assistindo uma live. Então, o conhecimento, eu até sempre digo, o conhecimento não é poder. O conhecimento, ele é poder em potencial. Por exemplo, a Elaine disse, se fosse corretor de alto padrão, o que é a mesma coisa, né? O que você precisa? Você precisa conhecer muito, você tem que ter muito conhecimento sobre a área. Mas você também tem que ter técnica de venda. Corretor de alto padrão vende para pessoas que têm muito dinheiro. Pessoas que têm muito dinheiro, elas geralmente são espertas, elas são inteligentes. Então você precisa entender tudo sobre o ramo imobiliário de alto padrão. Mas você também tem que ter técnica de vendas para lidar com um público específico. Você não vai conseguir convencer uma pessoa a investir 20 milhões num apartamento da mesma forma como você convence uma pessoa que tem, por exemplo, o seu primeiro financiamento pela Minha Casa Minha Vida, coisa assim. Tudo se encaixa nisso. Tudo se encaixa nisso. Barbeiro é a mesma coisa. Você não sabe, Pedro Barber, você não sabe, Pedro, como é difícil ter um cabeleireiro bom. É muito difícil. Você às vezes vai num cabeleireiro e você explica para ele como ele é para cortar o cabelo. Ele pede, geralmente eles perguntam porque é uma prática, mas ele não ouve a gente. Não sei se mais alguém tem essa experiência. Ele sai cortando do jeito que ele quer e ele vai cortar do jeito como ele quer. Então, o que acontece? Tudo se encaixa nisso, entendeu? A especialização era muito importante. Cabeleireiro é uma profissão muito boa. Tem gente que ganha para cortar um cabelo 300, 400 reais. Para cortar o cabelo de 1 hora. Eu já fui em cabeleireiro assim. E é muito gostoso de ir num cabeleireiro assim. Outros cobram 20. E aí não é tão gostoso de ir lá. É aquele cabeleireiro que faz uma poda, uma tosa. Então, em todos esses... todas as profissões seguem esse mesmo padrão. A minha também. Escrever livros. Eu escrevi 4 livros que são o meu maior segredo. Por quê? Porque ninguém leu, só eu li, por isso que eu digo, são o meu maior segredo. Todos nós começamos fazendo as coisas de uma maneira que ninguém reconhece. Todos nós fazemos isso. A Pris diz, o meu cobra 350. 20 reais, aí dói fundo. Dói na cabeça da gente, porque por 20 reais o cabelo sai todo tosado, que nem uma ovelha. Agora, vamos lá então. Nós temos em aberto a questão da atitude, que ela é a mais importante. A questão da atitude. O Matheus está falando da lei da tripla convergência, sim, é do óbvio que ignoramos. Agora, o que é a atitude? A atitude é a coisa mais importante que tem. Por quê? Porque se você não tem a atitude, que é o seu modo de pensar, se você não tem a atitude adequada, você, mesmo ouvindo o que eu explico aqui, você não vai fazer nada disso. Olha como isso é interessante. O Everton Leme escreve livros, isso é importante. Escrever livros é importante. Eu vou desativar um pouco os comentários. O que acontece? Preste bem atenção. Sobre modo de pensar. Quero te fazer uma pergunta aqui. Preste atenção, estou falando contigo aqui. Quero te fazer uma pergunta. Modo de pensar.
Quando você quer, alguma vez você já quis fazer uma mudança na sua vida? Alguma vez você já queria transformar a sua vida, dar uma guinada, uma nova direção? Aonde você se foca quando você quer mudar algum aspecto na sua vida? Essa é a minha pergunta para você. Fica aqui comigo porque isso aí vai quebrar as tuas pernas. Você vai entender por que é tão difícil mudar. Quando você quer fazer uma mudança na sua vida, onde você foca a sua atenção? Eu vou explicar. Geralmente as pessoas se focam em 3 pontos. E agora eu quero saber qual dos pontos você se foca. Algumas pessoas elas se focam nos resultados. Eu quero mudar os meus resultados. O resultado fala por si só. Foca no resultado, resultado, resultado. Não tem pessoas que falam isso? Resultado fala por si só. Então, algumas pessoas, elas estabelecem metas, elas querem resultados. Você foca nisso? Existem outras pessoas, elas focam nos métodos, que é a ação. Elas querem mudar hábitos. Então ela diz assim, eu tenho que mudar meus hábitos, eu tenho que mudar meus métodos. Mude a ação, 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 ação. O foco é na ação. Você tem que agir, você tem que agir. E elas dizem ação, ação, mudança de hábitos. Você foca nisso? Quando você quer mudar, onde você coloca o foco? Nos resultados, nos métodos, que são ação, hábito. E tem uma outra turma que eles se focam na mentalidade, no mindset. Você tem que mudar o seu pensamento. Então, eliminar crenças limitantes, desbloqueio. Você precisa desbloquear o milionário que existe em você. Você precisa desbloquear a riqueza. Você precisa desbloquear. Então, temos 3 grupos. Uns focam em mentalidade, mudar a mentalidade, mudar as crenças, reprogramação neurolinguística, reprogramação mental, desbloqueio, essas coisas. Os outros focam em métodos, ações, hábitos, tem que mudar os hábitos. Outros focam em resultados. O resultado é a única coisa que conta. Foco no resultado. Se você conhece as pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, você vai ver que você pode identificar quem se foca muito em mentalidade, quem se foca em métodos, em hábitos, em ação, e quem se foca em resultado. Isso é muito claro. Qual que é o problema? Eu disse que você ia entender por que é tão difícil mudar. Preste bem atenção. Resultados é algo que você obtém, certo? Você obtém resultados. Ação, hábitos é algo que você faz. Pensamento, mentalidade, pensar, também é algo que você faz. Então, as pessoas, quando elas focam em mudança, em transformação, elas se focam no que você faz ou naquilo que você obtém. E qual é o problema? Elas ignoram o mais importante. O que elas ignoram? Elas ignoram aquilo que você é. Mas eu não sou o meu pensamento? Não. Você é aquele que pensa. Você pode parar de pensar e mesmo assim você vai continuar existindo. Nos meus últimos 5 anos, eu passo talvez 70% do tempo sem pensar. Eu não penso o tempo todo. Essa voz na cabeça eu consigo silenciar a maior parte do tempo.
Então, o que que acontece? Você não tem a mínima ideia em quem você é. Você só se foca naquilo que você faz. Então, quando você quer mudar, você se foca num desses 3 pontos. E você ignora a parte mais importante, aquilo que você é. Preste atenção, porque aqui tem uma coisa muito séria. Qual é essa coisa muito séria? Quando você só se foca no que você faz e naquilo que você obtém, você confunde quem você é com aquilo que você faz. E quando você confunde aquilo que você é com aquilo que você faz ou com aquilo que você obtém, você ignora aquilo que você verdadeiramente é. E quando você ignora quem você é, você já cria um grande problema. Você se torna uma pessoa disfuncional. Por quê? Porque você confunde o que você é com aquilo que você não é. E esse é o grande problema da humanidade. Por isso que nós estamos tão perdidos. Por que que nós temos tanta dificuldade de saber qual é o nosso talento? Eu vou explicar. É uma questão sobre propósito. Vamos lá. É uma questão sobre propósito. E aí a gente começa a falar coisas e coisas, mas a gente precisa prestar atenção, tá? Não dá para ir com muita sede ao pote, porque muitas vezes a gente tem uma visão distorcida das coisas e tudo que a gente ouve e vê, a gente vê através dessa visão distorcida. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você tem ideia de qual é o seu propósito de vida? Você tem isso claro? Não. O que é um propósito? Propósito é algo a que você se propõe. Mas preste atenção, eu vivi mais de 35 anos atormentado com a ideia de propósito, porque eu definia um propósito, aí daqui a pouco eu dizia, não, mas não é isso. Aí eu definia uma outra coisa, daí eu dizia, não, mas também não é isso. E quanto mais eu ficava enrolado com essa ideia de propósito, mais aflito, mais angustiado, mais ansioso eu ficava, porque eu me achava tão inútil que eu nem sabia qual era o meu propósito. Meu Deus do céu, que abacaxi era descobrir o meu propósito. Qual é o meu propósito? Ah, mas é isso. Não, não quero. Ficava 2 meses em cima de um propósito, daí eu ia para outro, daí eu ia para outro, e eu ficava cada vez mais angustiado e mais deprimido com isso. Aí um dia eu descobri uma coisa. Por que é tão difícil encontrar o nosso propósito? Preste bem atenção. Eu vou explicar o problema do que eu expliquei há pouco, de você confundir o que você faz e o que você tem com aquilo que você é. Você aqui, você tem 3 propósitos. Preste atenção, 3 propósitos. Poxa, aí você me quebra, um propósito já era demais, agora você vem com 3, mas preste atenção. É fácil, é simples. Todos nós temos 3 propósitos. Nós temos o propósito primário e nós temos o propósito secundário. O propósito primário, ele é voltado ao ser. Então, por que ela é primário? Porque ele vem primeiro. E nós temos um propósito secundário que é voltado ao fazer. Então, o que acontece? A primeira coisa que você precisa entender é quem você verdadeiramente é. E não venha me dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Nada do que você pensa sobre você é você. Nada do que você pensa sobre você é você. Por quê? Porque isso é sobre você. Autoconhecimento não é saber coisas sobre você.
Autoconhecimento é saber quem você é para além das coisas que você pensa sobre você. Por isso, é tão difícil a gente entender o nosso propósito. Porque uma vez que você entende quem você é, o propósito secundário, o fazer, ele emerge disso. Então, o fazer, ele precisa emergir daquilo que você é. Por isso, esse é o propósito primário. Quando você, e preste atenção, você provavelmente não faz a mínima ideia de quem você é. Em essência, verdadeiramente, você não faz a mínima ideia. Eu não fazia a mínima ideia. Nós temos mais de 8.000 alunos no Clube dos 5%. Quando as pessoas entram no clube, a maioria não tem a mínima ideia de quem eles são. E a gente leva 3, 4 meses para eles começar a entender quem elas são. Mas uma vez que você descobre quem você é, o mundo se alinha à sua volta. Por quê? Porque o fazer, ele emerge do ser. E qual é o grande problema? O problema é que as pessoas ali fora, elas vão só focar no fazer. Por quê? Porque elas não entendem nada do ser. Aí elas vão se focar no fazer, porque o fazer leva ao ter. E o ter, elas acham que determina o ser. Olha que distorção. Olha que bagunça isso se forma na cabeça. O ser vem primeiro, o fazer emerge do ser e o fazer leva ao ter. E o ter é a fruta que surge da união dessas duas coisas. E esse é o terceiro propósito. É o propósito supremo. Preste atenção. O que é a vida? A vida é uma dança, um entrelaçamento entre o ser e o fazer. Primeiro você, Jesus disse, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço não vem de mim, mas vem do Pai, o ser, a essência que existe em mim, através de mim faz a sua obra. Você não é um ser isolado. Você é um instrumento a serviço de algo maior. Mas quando você não se conhece, você passa a viver separado desse algo maior. E aí começa o desespero de querer se encontrar. E aí você diz, eu ainda não sou ninguém. Eu não fiz nada ainda. Olha o que eu fiz da minha vida, não alcancei nada. Eu não sou ninguém. Por que você acha que você não é ninguém? Porque você confunde o ser com o fazer. Muitas pessoas têm vergonha do que elas fazem. Porque elas acham que o que elas fazem define o que elas são. Muitas pessoas têm vergonha por não ter alcançado nada ainda na vida. Porque elas acreditam que o que elas têm determina quem elas são. Isso é a coisa mais comum que existe e isso é disfuncional. Isso é disfuncional. Isso aqui nós estamos falando de atitude. Atitude. Atitude é disciplina, atitude é autoconfiança, atitude é clareza, atitude é leveza, atitude é paz interior, você ter paz de espírito, paz interior. Tudo isso são atitudes. O que te move? É a insatisfação? As pessoas dizem que se você não tem insatisfação, você não tem vontade de fazer nada. Só que a insatisfação, ela é uma força negativa. Ela não pode, você não pode querer se mover com uma força negativa. Você quer ser uma pessoa insatisfeita? O que tem que te mover é uma força positiva, é o entusiasmo.
o entusiasmo pela vida, o entusiasmo pelo servir, o entusiasmo pelo trabalho, o entusiasmo cria o que é positivo na nossa vida. Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa disfunção humana que a maioria dos gurus, a maioria dos coaches, por inconsciência, propagam isso. E nada, não estou xingando ninguém, nada contra, isso faz parte do processo. O meu bloquinho terminou as páginas. Não posso mais desenhar. Opa, achei. O que nós temos? Nós temos uma turma de pessoas que se focam só no fazer. Para fazer. Cria estresse, cria ansiedade, cria cansaço, cria perturbação. Olha como a gente não consegue parar de querer fazer. Fazer, performance, mais. Ninguém mais aguenta. Todo mundo tá com pensamento acelerado, todo mundo tá com TDAH, ansiedade subindo ao espaço. Ninguém tem mais paz, ninguém mais tem serenidade, ninguém mais consegue ser feliz. É tanta pressão, é tanta gente te dizendo, faça isso, faça aquilo. Relaxa, respira. A vida ela tem que ter 20% de ação e 80% de contemplação. A vida contemplativa. Você contempla e depois você age. Mas está todo mundo correndo que nem umas pulgas, que nem umas formigas malucas. Para onde vão? Não sabemos, mas temos que trabalhar, temos que agir. Você não está esgotado? Você não está cansado? Aí cria um burnout, aí cria um pensamento acelerado, criam todas essas disfunções que elas existem. Mas quem causa isso é o fazer. Mas por que você tem que fazer tanto? Para ter, mas por que você tem que ter tanto para ser? Só que o que falta na sua vida é justamente o ser. O ser é plenitude, o ser é abundância. O ser, ele te conecta com o todo. Ele te dá uma confiança, ele te dá fé, ele te dá entusiasmo. E a partir desse ser, você faz. E tudo que você faz é contagiado por esse ser, pela plenitude, pela abundância. E aí o ter é consequência. E o ter não vai se resumir só a dinheiro. O ter, ele vai se resumir a satisfação, a paz, a leveza, a espontaneidade, a naturalidade. Isso é viver. Viver é magia. Viver é encantamento. Mas as pessoas distorcem tudo. As pessoas falam coisas que elas não sabem. A internet, ela é uma coisa boa, mas ela também pode se tornar uma coisa ruim na nossa vida. Então, como iniciar no autoconhecimento para quem está sofrendo na inconsciência? Pergunta da Simone. Eu diria o seguinte, comece a colocar em prática o que nós vimos. Comece a pensar sobre um modo diferente de viver a vida. A grande pergunta que você deve escrever no espelho, ou sei lá aonde, é o seguinte: será que existe um modo diferente de viver a vida? E existe. E existe. Então, o que acontece? Ao longo da semana eu vou fazer mais uma ou duas lives, mas eu queria fazer um convite para você. Eu queria que você fosse participar da minha série de lives. Vai ser a última série desse ano. Vão ser 5 aulas chamadas Paz Interior, o Luxo Silencioso, que eu vou fazer do dia 2 ao dia 6 de novembro, para encerrar o ano. Então você vai lá,
nos stories ou mesmo na bio e se inscreva, participe. São aulas que nem essas. São aulas que nem essa. Você assiste essas aulas, abre a sua cabeça, explode a cabeça, e aí as pessoas, eu sei, pense o seguinte, existe, uma coisa importante, existe uma armadilha da qual você provavelmente está se tornando vítima dessa armadilha, que é a fragmentação do conhecimento. Olhe como você está sendo treinado a consumir pequenas pílulas, que são os tais dos reels. Você não tem como crescer verdadeiramente assistindo 20, 30, 40, 50 reels. Você está sendo treinado a consumir pequenos fragmentos de conhecimento. Por quê? Porque é uma maneira mais fácil de te domar, de te domesticar. Então, esses reels não têm objetivo nenhum. São coisas que mexem um pouco com a emoção. Eu estou tentando, por exemplo, usar reels para trazer uma mensagem, mas até isso é difícil. Então, não seja uma dessas pessoas que quer consumir conhecimento por conta gotas. Você tem que ler livros grossos, livros pesados. Tá todo mundo virando uma superficialidade infinita. As pessoas estão sendo mais superficiais do que o fundo de um pires. Estamos sendo treinados a isso, que é mais fácil dominar. E existem poucas pessoas que ainda se debruçam sobre coisas profundas, que ainda têm essa disponibilidade. E essas são as pessoas que vão dominar o futuro. Porque a maioria das pessoas, elas infelizmente estão virando presas do Instagram, presas daquelas coisas rápidas, do pensamento acelerado. A Antônia está usando a pulverização. Exatamente, a pulverização. Não caia, nada do que eu falei é mais importante do que isso. Não caia nessa domesticação da fragmentação, da pulverização do conteúdo. Leia livros. Faça cursos profundos. Volte para a universidade se for preciso. Não deixe se enredar, se prender por essa domesticação das redes sociais, da internet, esses discursos fajutos da inteligência artificial que vai substituir todo mundo e cria um niilismo, uma desesperança, que a ansiedade vai para o espaço, a depressão, a vida perde o sentido. Tá bom? Então, uma boa semana para você. Não deixe de se inscrever. Eu vou deixar, se você não assistiu desde o início, eu vou fazer um favor para vocês. Vou deixar essa live lá no meu feed. Vá lá no feed, comente, compartilhe. Tá bom? Tamo junto. Um forte abraço.